Madeira enquanto estrutura política de juventude e também tem um longo legado de propostas. Portanto, a JSD Madeira tem uma história e tem contribuído enormemente para a política regional, não só lançando novos valores que são depois absorvidos nos quadros do PSD Madeira, mas também a nível de propostas. A JSD Madeira preocupa-se pela defesa intransigente dos interesses dos jovens da nossa região e também somos a voz dos jovens madeirenses a nível nacional, junto da JSD a nível nacional. Vamos para lá as preocupações dos nossos jovens e temos um leque de propostas que apresentamos, tentamos que sejam propostas credíveis, execuíveis e que vão de encontro aos interesses do que a juventude necessita. Agora, bem recentemente, todos temos consciência das dificuldades económicas e financeiras que todo o mundo, a Europa, Portugal e mesmo a região atravessam, e nós sentimos as dificuldades que os jovens têm a nível do ensino superior. E a mais recente vitória da JSD a nível nacional, que repercute-se para todos os jovens portugueses, é que o ano passado, no acesso ao ensino superior, os candidatos ao ensino superior, para terem acesso à bolsa, ficavam excluídos se os pais, por dificuldades económicas, tinham dívidas fiscais. Este ano, o Ministro da Educação, Nuno Crato, já veio admitir que se tratava de uma injustiça e que irá rever essa situação. Portanto, é uma enorme vitória da JSD de âmbito nacional, e são essas propostas que nós nos orgulhamos de apresentar e conseguir que depois sejam efetivadas. Mas aqui na região, tendo em conta que o PSD sempre foi um partido líder, sentem que as vossas propostas, por serem também da mesma cor política, foram mais ouvidas, mais atendidas, ou ficaram um bocado aquém também das expectativas? É claro que ajuda. Sendo da mesma cor partidária, temos uma maior facilidade em apresentar as propostas e depois conseguimos trabalhar conjuntamente com o poder executivo para podermos depois efetivá-las. É claro que ajuda. Da nossa parte também temos muitos militantes, muitos filiados na JSD que contribuem ativamente, portanto temos um vasto leque de propostas que depois apresentamos em local próprio. Temos representante da Assembleia Legislativa da Madeira, temos representante na Assembleia da República, portanto é mais fácil para nós apresentar as nossas ideias e depois que essas ideias sejam colocadas em concreto. Orlando, as restantes juventudes partidárias têm vindo a assumir maior destaque da parte do PS, da JS neste caso. Como é que tem sido também a defesa dos interesses dos jovens madeirenses? Bem, em primeiro lugar, agradecer o convite que foi engraçado à direção da JS Madeira para cá estar e saudar esta iniciativa. Acho que faz falta no contexto em que estamos a atravessar e do ataque que as juventudes partidárias sofrem por parte de determinados órgãos de comunicação social, não comparecendo nas iniciativas das juventudes partidárias. Isso é transversal, não só à JS, mas até também à JSD e às outras juventudes partidárias, e portanto saudar esta iniciativa que serve precisamente para demonstrar um pouco daquilo que é o nosso trabalho enquanto dirigentes das juventudes partidárias. O papel que a JS tem vindo a assumir dentro do PS é um papel importantíssimo. Nós, ao longo do tempo, temos procurado cada vez mais apostarmos na qualidade das nossas intervenções e não tanto no número de militantes que a juventude socialista tem. Para nós, o mais importante neste momento é fazer política, e política direcionada para os jovens madeirenses. Essa tem sido a nossa grande batalha, e foi nesse âmbito e com esse sentido que procuramos, o ano passado, consensos dentro das juventudes partidárias para podermos apresentar um plano regional de combate ao desemprego de jovem, promoção do emprego jovem. Esse plano foi apresentado à Assembleia Legislativa da Madeira, foi chumbado, mas houve uma consequência dessa nossa iniciativa conjunta. E o resultado disso foi que o Governo depois apresentou um plano semelhante com verba destinada precisamente ao combate do desemprego jovem. E essa tem sido a nossa postura ao longo dos tempos. Contribuir com quadros políticos para o Partido Socialista e defender os jovens madeirenses no seu dia-a-dia, nos problemas que eles atravessam, indo à procura dos seus problemas e apresentando soluções que muitas delas são
soluções conjuntas, tendo em conta aqueles que são os problemas que nos vão surgindo. Mas o facto do vosso partido nunca ter sido uma força política no poder limita também aquilo que é a vossa intervenção? Bom, eu julgo que esse limite, se nós olharmos em termos regimentais para o tempo que nós temos em termos da Assembleia Legislativa, é claro que limita, mas isso, o facto de nós não termos estado no poder não invalida que nós apresentemos propostas. Como é do conhecimento público, a Juventude Socialista nem sempre teve deputado na Assembleia Legislativa da Madeira. Voltamos a recuperar esse deputado nas últimas eleições regionais, mas mesmo quando não tínhamos deputado, a direção da JTS, em conjunto com a direção do grupo parlamentar, fazia chegar propostas na área da juventude ao grupo parlamentar e que davam entrada na Assembleia e eram discutidas pelos deputados do Partido Socialista. Luísa, uma vez que também é deputada na Assembleia Legislativa, de que forma é que tem procurado fazer passar uma mensagem também aos deputados lá presentes sobre a questão e os problemas que afetam a juventude? Antes de mais, quero agradecer pelo convite interessado à Juventude Popular. Sem dúvida que a minha presença enquanto deputada na Assembleia Regional, sendo Presidente da Juventude Popular, contribuiu muito e facilitou a apresentação de algumas medidas e políticas no âmbito da juventude. Havia uma estreita colaboração anteriormente, no outro mandato. Eu estou há mais de 18 meses a exercer o mandato como Presidente e há um ano na Assembleia Legislativa Regional. Antes havia esse relacionamento entre o grupo parlamentar e o anterior líder e agora, muito mais fácil, tem-se mantido esse diálogo e essa apresentação de propostas, nomeadamente a Juventude Popular e a sua Comissão Política, em reunião com o grupo parlamentar, já pôde levar à Assembleia quer uma proposta de conjunto com a JTS e com a Juventude do Bloco de Esquerda sobre o desemprego, combate ao desemprego. Também apresentamos outras medidas na área do Estatuto do Aluno e que foi chumbado. Curiosamente, depois foi replicada uma adaptação pelo Governo Regional, nem que seja alertarmos para esse facto da necessidade da adaptação do Estatuto do Aluno. Foi bom essa nossa iniciativa. Também tivemos outra iniciativa que era o Clube Escola e que a sua urgência foi chumbada e que está agora nos inúmeros pontos que estão para ser discutidos na Assembleia. Mas é destacar que, enfim, quase todos os grupos parlamentares têm a sua juventude representada na Assembleia. É uma forma mais direta e assim as juventudes poderão ter um outro palco e poderão ter outra visibilidade das suas medidas. Não é que anteriormente isso não acontecesse, mas agora é muito mais fácil, e eu estou a falar no caso da Juventude Popular, disso poder acontecer. A parte de Elisa, apesar de ser uma juventude partidária, se calhar em menor número ou com menor número de simpatizantes, como é que tem sido fazer passar as vossas mensagens perante outras juventudes que têm outro peso na sociedade madeirense? Portanto, a JCP tem aqui representação na Madeira e tem desenvolvido um trabalho muito ligado à juventude e muito ligado aos jovens. O que nós temos pretendido e que temos feito é ir diretamente aos jovens e esclarecer, e informar e mobilizar. É muito importante as iniciativas todas as institucionais que nós temos, tanto no poder local como também na Assembleia da República, como cá na Assembleia Regional, mas o mais importante é realmente esclarecer e mobilizar estes jovens para os seus direitos e concretamente no artigo 70 da Constituição, onde está explícito os direitos da juventude. E neste caso, a juventude atualmente, através destas medidas da troca, tanto estrangeira como nacional, têm sido gravemente penalizados. Nós temos a maior taxa de desemprego do desemprego jovem, está mais ou menos até aos 25 anos, de 40%. Temos jovens com dificuldades de habitação, do acesso à habitação. Temos todos os entraves que têm sido colocados agora, tanto no ensino público, no ensino secundário, onde nós temos este governo que quer privatizar o ensino público. Temos o grande entrave do processo de Bolonha nos estudantes universitários, e o que nós estamos a fazer até agora e que estamos a desenvolver é realmente esclarecer todos os estudantes e todos os jovens para todos os ataques que têm sido impostos e todo o direito que nós temos à nossa juventude e a organizar uma vida que nos está a ser dificultado por estas medidas. Vocês falaram de
todos foram unânimes nesta questão da importância das juventudes partidárias, mas quando nós falamos com jovens, muitos daqueles que não estão inscritos nas vossas juventudes, há muito descrédito, até mesmo em relação àquilo que é o vosso papel e às medidas que vocês apresentam. É possível aproximar os jovens da política, das vossas juventudes e tentar passar outra imagem que não aquela que depois de lá dentro acaba por não se fazer grande coisa? Eu acho que é exatamente para isso que as juventudes partidárias servem. Qual é o nosso papel? Defender os jovens e transmitir numa mensagem própria para os jovens, com conteúdo válido para os jovens. E é isso que nós tentamos fazer, portanto, é chamar os jovens à participação política. É claro que os jovens, e isto é um fenómeno que podemos assistir a nível europeu, tivemos em 2011 o fenómeno do 15 de maio, tivemos os indignados, o que se lixa a Troika, são todos movimentos de pessoas, não só jovens, mas que é amplamente aberta a toda a sociedade civil, mas que tem mais enfoque nos jovens, que não se revêem nas instituições atuais, portanto demonstram e têm algum descrédito com o sistema representativo que nós temos hoje em dia. O nosso papel é chamar a atenção, passar a nossa mensagem de acordo com o destinatário, digamos assim, uma vez que são jovens, e o nosso público-alvo, entre aspas, são jovens que vão desde os 14 aos 30 anos, portanto temos de ter uma mensagem direcionada para cada um deles, mas é sim fazer vê-los que é importante a participação cívica e política e que não podemos deixar que outras pessoas decidam por nós, e é importante a nossa participação na vida política. Mas hoje em dia... São esses mesmos jovens, aqueles que fazem parte desses movimentos, que fazem questão de se mostrar a partidários, de não quererem qualquer tipo de ligação com juventudes partidárias ou partidos políticos. O que é que tem faltado para esse aproximar real? Esse é um sentimento generalizado que existe, que é do descrédito e do afastamento das pessoas na participação política. As pessoas estão fartas de algum tipo de comportamentos na política, durante as campanhas eleitorais vemos muita gente a apresentar projetos que muito dificilmente vêm depois a torná-los em prática, e isso afasta as pessoas. As pessoas querem uma política de verdade, uma política que seja credível, e os jovens sentem um bocadinho a impotência perante aqueles discursos e demagogias. Portanto, a juventude hoje em dia quer resoluções concretas e estruturais para os seus problemas, como já foi aqui dito, o acesso ao emprego, à educação, a primeira habitação, portanto, que são problemas que os jovens atravessam hoje em dia, e que nos tempos como vivemos hoje em dia, de grave crise económica ou financeira, se sentem muito mais. Portanto, é preciso ir ao encontro desses jovens e procurar dar respostas em concreto e trazer os jovens para a política, fazendo acreditar na política, mas para isso também cabe às juventudes partidárias, aos próprios partidos e às instituições democráticas trabalhar para a credibilização da política em Portugal. Orlando, os partidos têm de procurar outro tipo de soluções para cativar os jovens? Eu acho estão cada vez mais afastados. Nós temos de ver essa questão de duas perspectivas. Em primeiro, eu acho que os próprios partidos têm que se reinventar e criar novas formas de fazer política. Aquilo que nós estávamos, e a sociedade está cada vez mais exigente. Exigem por parte dos políticos novas capacidades, e os partidos têm que ter essa capacidade de inovar na forma como fazem política. É claro que a credibilização da política terá que ser feita naturalmente pelos políticos, mas existe também uma outra parte, que é nós temos que ter essa capacidade de abertura à sociedade, de ouvir a sociedade, mas também a própria sociedade tem que querer e ter essa vontade de participar. Estar no café a criticar a política, quando existe um espaço nos partidos políticos e as pessoas são livres de aderir aos partidos políticos, e lá sim essas pessoas podem transformar a forma como os partidos políticos fazem política, eu julgo que também é preciso haver este movimento, quer por parte dos partidos, quer também por parte da sociedade. É claro que aos políticos acresce a responsabilidade de criar também o espaço para que, neste caso, os jovens possam participar. E essa tem sido uma grande luta da juventude socialista, não só
a Juventude Socialista da Madeira, como também a nível nacional. E eu direciono aqui a minha resposta um pouco para o plano autárquico. Os Conselhos Municipais de Juventude são fundamentais para que haja essa abertura para atrair os jovens a poder participar e a discutir aqueles que são os problemas do dia-a-dia, da sua freguesia e do seu concelho. Esta é uma forma de incentivar os jovens a se aproximar da política. E é por isso que nós temos insistido tanto. Naturalmente, eu não critico, porque nós temos também presidentes de Câmara, tivemos no passado, a nível nacional, do Partido Socialista, e que não implementaram também os Conselhos Municipais de Juventude, mas fiquei extremamente satisfeito por ver que nestas eleições autárquicas muitos dos candidatos apresentavam essa proposta dos Conselhos Municipais de Juventude, de reativação, enfim, pôr o Conselho a funcionar como uma medida do seu programa eleitoral, o que nos deixa extremamente satisfeito. A outra vertente, ou outro mecanismo que os políticos podem fazer para credibilizar, neste caso os autarcas também, é a questão dos orçamentos participativos. É envolver a sociedade. Julgo que a política que nós vinhamos a ter ao longo destes anos, unidirecional, de quem governa para quem é governado, tem que deixar de existir, porque isso está a levar à descredibilização da política por parte da sociedade. Ou seja, aquilo que ao mesmo tempo nós procuramos, e se tivermos um orçamento participativo, aquilo que nós fazemos também, de certa forma, é envolvemos a sociedade, mas também responsabilizamos a sociedade por aquilo que nós vamos fazer. Porque esta coisa, nós responsabilizamos sempre os políticos, eles é que governam, eles é que fazem isso. Não, nós vamos agora criar o espaço para que a sociedade se envolva, para que a sociedade participe e para que a sociedade decida connosco. E acho que esse é o caminho mais correto para fazer essa aproximação e essa credibilização da política. Luísa, como é que a sociedade se pode envolver mais? Como é que os jovens podem participar mais a nível político? Como é que podem participar? Enfim, existem diversas maneiras que estão a ser até aplicadas pela nossa juventude, a juventude popular. Nós podemos dizer que nos últimos tempos também temos notado um acréscimo até a nível da militância na própria juventude, porque nós temos tentado envolver os jovens de uma maneira muito mais prática. Não os motivamos simplesmente para as questões políticas, mas também para questões do âmbito social, nomeadamente através do voluntariado junto e próximo da comunidade onde estão inseridos, através de ações solidárias, enfim, envolvendo instituições existentes, públicas e privadas cá na região. Tem sido coisas e tarefas muito práticas que nós temos desenvolvido, até a nível ambiental, a questão de limpeza de ruas, limpeza de jardins, temos colaborado nesse sentido. E os jovens assim sentem que estão a fazer algo e que podem estar a melhorar a sociedade ou a convivência entre a vizinhança naquela freguesia, estão a fazer algo. E assim, estas coisas com estes resultados mais práticos e mais visíveis, faz com que os jovens possam ver, bem, eu sou capaz de fazer alguma coisa, sou capaz provavelmente de propor outras e enfim, abrir asas à imaginação e tentar fazer sempre pelo melhor. Agora, de facto, há aqueles jovens que também não aderem à juventude popular, à JSD, à JS e outras juventudes. Há algum preconceito e alguns estigmas em relação aos partidos políticos. De facto, os partidos políticos têm de se reinventar, como o colega disse. Ainda não há uma abertura completa relativamente às questões jovens. Eu não falo por mim, falo na generalidade, tenho observado um bocado isto. Temos políticos que de facto não dão o melhor exemplo, e eu estou a falar a nível geral, quer a nível europeu. Obviamente que os jovens, a ver estes exemplos, começam a tomar aquele exemplo pelo todo e começam a generalizar a situação. O que é comum os jovens fazerem, como todos nós na nossa vida, podermos generalizar algumas situações. Esta questão dos orçamentos participativos também seria uma das vossas prioridades, e de que forma é que foi a vossa intervenção neste processo autárquico em específico? Houve muitas viragens, sobretudo com o apoio de algumas autarquias por parte do PSD. Como é que as restantes juventudes também contribuíram um bocado para a derrota dos sociais-democratas regionais? Bem,
Isso é uma questão que, enfim, para além de ser um momento histórico, aquele que estamos cá a viver, sobretudo aqui na região autónoma da Madeira, o Cediguense ganhou uma Câmara em Santana e eu poderei dar o exemplo mais claro é que a juventude popular esteve todos os dias na rua em contato com as pessoas. Eu acho que as pessoas estão fartas de promessas, de demagogia, de política, entre aspas, barata, de estarem sempre a prometer e a não cumprir. E com contato mais próximo com as pessoas e demonstrando que existe possibilidade de realmente mudar com factos concretos, obviamente que as pessoas ficam mais esclarecidas sobre essa situação. Nós, no caso de Santana, tínhamos, enfim, o Presidente de Câmara, que já vem fazendo um trabalho de 10 a 11 anos naquela autarquia, por isso que as pessoas sabiam exatamente daquilo que estavam a votar e aquilo que estavam a escolher. A juventude aí teve, sim, uma grande preponderância nas atividades de rua, sempre a participar e a esclarecer as pessoas no sentido do programa que iria ser cumprido. Eu não posso estar a falar pelas outras juventudes. De que forma que também a vossa juventude está a tentar aproximar os jovens, se calhar até insatisfeitos com a presença noutras juventudes? É assim, este descrédito que se vê também algumas vezes potenciado por alguns meios de comunicação social e alguns comentadores onde fazem passar a mensagem de um descrédito político. Isto combate-se nas ruas e combate-se realmente dando exemplos e também de competência e não muitas vezes o que se viu cá e isto, independentemente do momento que estamos a passar, nós temos aqui um grande passado histórico em que as juventudes partidárias foram muitas vezes associadas ao cartão, ao acesso ao emprego, que esta imagem é preciso realmente que todas as juventudes partidárias daqui para a frente comecem a combater esta imagem, que foi uma imagem feita durante 30 anos, independentemente da cor da juventude partidária, mas naquelas juventudes partidárias onde os partidos tinham a maior votação, os jovens nunca viram as juventudes partidárias como algo para discutir, para debater, para lutar, mas sim um acesso a um emprego, um acesso a qualquer outra situação. Aqui a questão de nós tentarmos também, é importante nós termos jovens nas nossas juventudes partidárias, mas também é importante nós termos jovens a criar, jovens nas associações. O que se passa é que muitas vezes a liberdade do associativismo fica muito ali porque, por exemplo, nós temos alguns grupos de jovens que querem ou concertos ou dinamizar a cultura, digamos assim. E o aluguer do equipamento é muito caro, o aluguer dos espaços é muito caro, quer dizer, nós não podemos andar aqui com falsos paternalismos, digamos, não é contra esta questão do voluntariado, claro, também é importante, mas nós queremos a juventude a produzir, tanto a nível cultural, tanto a nível político como intelectual. É preciso potenciar a juventude de outras maneiras. Esta questão das autarquias, nós, a CDU, tem em algumas autarquias que têm a nível do continente, nós temos o Conselho Municipal está composto, está a funcionar, e também temos a questão do orçamento participativo, começou a ser implementado nas nossas autarquias a nível nacional. Infelizmente cá na Madeira nós assistimos nas diversas autarquias sempre uma reticência, e até no mandato anterior na autarquia do Funchal nós tínhamos proposto o Conselho da Juventude. Agora vamos ver com esta alteração se realmente esta questão vai para a frente, porque enquanto se olhar para a juventude só em altura de campanha, porque é preciso os jovens para irem para a rua, isto não avança. Nós precisamos dos jovens também como candidatos, como também a assumir responsabilidades, porque isto da política também leva às suas responsabilidades e à sua consciencialização. Cara, a JSD está de alguma forma mais fragilizada depois deste processo de eleições autárquicas. Estão também a pagar um bocadinho por toda aquela que foi a governação do PSD. Eu não acho que a JSD saia mais fragilizada depois das eleições autárquicas. A nós competia fazer o nosso trabalho,
que era dar formação aos nossos jovens e depois ter a confiança do partido para que estes mesmos jovens integrassem as listas do partido. Nós, há mais de um ano, estávamos a preparar estas eleições, tivemos atividades por toda a ilha, formações por concelho, explicando como é que era ser autarca, explicando a lei eleitoral e tudo o que ajudava aos jovens depois num futuro mandato. Tivemos uma grande iniciativa com oradores de grande relevo a nível regional e nacional, que foi a Universidade de Autarca, que foi uma formação que damos aos nossos militantes e aos nossos jovens quadros durante 3 dias, e preparamos estas eleições com todo o afico e com toda a nossa garra. Estivemos no terreno todos os dias e sempre em contacto com a população, ouvindo os seus anseios e as suas preocupações, para depois incluirmos nos nossos manifestos eleitorais, que também a JSD apresentou as suas próprias propostas para a juventude dos vários concelhos. É verdade que o resultado das eleições não foi aquele que esperaríamos, mas todos aqueles nossos militantes e os jovens da JSD que foram eleitos, quer para fazer parte de assembleias municipais, para as juntas, nos executivos, quer os outros que têm agora um papel diferente daquele que estávamos habituados, que fazem parte agora da oposição, tenho a certeza, pela formação e pela qualidade dos nossos quadros, irão fazer um bom trabalho. Portanto, os que estão no poder vão continuar a desempenhar um bom trabalho, como os nossos, como os militantes que têm desempenhado esses cargos até à data. Os novos têm, sim, um papel diferente. É uma nova vertente, mas a democracia mesmo assim. Os nossos militantes que estão agora na oposição têm de fazer um trabalho de oposição com rigor, também apresentar propostas credíveis, que é esse o nosso papel. Todos os nossos jovens nas freguesias, nos municípios, tinham um plano de ação nos seus manifestos eleitorais e vão se pautar por apresentá-los e também por ir ao encontro das preocupações dos jovens. Devo também dizer, só esclarecendo, na ronda anterior, falamos aqui no Conselho Municipal de Juventude, que no Porto-Menês já estava implementado desde o mandato anterior, e também, ainda há pouco falámos no município do Funchal, o presidente da JSD Madeira, Rómulo Coelho, foi eleito também deputado municipal no município do Funchal, e já tem pronto uma proposta para apresentar numa Assembleia Municipal para efetivar a criação e criar o Conselho Municipal de Juventude no Funchal, uma vez que achamos essencial para a participação dos jovens junto do poder local. Quando, só para terminar esta questão, a vossa juventude sente que foi preponderante para que o Partido Socialista tivesse ressurgido? Havia vários problemas também ligados às questões internas e externas ligadas ao partido. Como é que é este novo ressurgir? Bom, eu acho que neste momento no Partido Socialista todos foram importantes para a vitória que nós obtivemos. Naturalmente que o surgir de caras novas, e porque é preciso, eu acho que os partidos políticos devem fazer uma análise a estes resultados eleitorais autárquicos e perceber que fenómeno foi este, porque em muitos dos casos foi o surgir de caras novas, foi o surgir de novos quadros que fez com que houvesse e com que surgisse essa mudança. E acho que as juventudes partidárias e a juventude socialista, neste caso concreto, é o caminho para que surjam novos quadros para o Partido Socialista. E é preciso haver também, é claro que estas eleições não foram fáceis, porque houve sítios onde nós não nos candidatamos e, portanto, a integração de elementos por parte da JS nas listas foi mais complicado, mas temos também, por outro lado, nos sítios onde o Partido Socialista concorreu, a integração e a eleição desses que são agora jovens autarcas. Naturalmente que é importante, eu entretanto Continua o raciocínio sobre a importância dos jovens socialistas para o ressurgir do partido. Como eu estava a dizer, a juventude socialista é um vetor e é um caminho para que o partido se renove. É assim que acontece em todos os partidos, e o Partido Socialista também tem que ter essa capacidade de abertura. Naturalmente que por vezes não é fácil, porque
essa descredibilização que existe e aquela ideia errada que existe na sociedade por parte das juventudes partidárias, muitas das vezes são os próprios dirigentes do partido que têm essa ideia preconcebida das juventudes partidárias. Ao longo de muitos anos olhou-se para as juventudes partidárias, como dizia a Elisa, como um meio de taxismo e de carreirismo político. E essa é uma tendência que nós temos que efetivamente vir a contrariar. Portanto, para terminar este debate, mudando um bocadinho de tema, quando se aproxima o debate do Orçamento Regional para 2014, que medidas é que as vossas juventudes defendem, gostariam de ver aprovadas para o próximo Orçamento Regional? Essa pergunta? Podemos começar aqui Para a Luísa. para a Luísa, para o Orlando descansar um bocadinho. E para o Orlando se perder novamente. E sobretudo nesta questão de que forma é que vocês chegam aos vossos partidos, porque como falavam, nem sempre é fácil que as juventudes sejam ouvidas e sobretudo nesta altura de crise económica, como é que vocês conseguem chegar aos partidos e mostrar que têm propostas válidas? Neste momento, poderei dizer que no âmbito do CDS, no relacionamento com a juventude popular, está muito facilitado a apresentação de propostas, tendo em conta que estou como deputada na Assembleia Regional. Ou seja, é uma via direta. Por mais que eles não quisessem, ou por mais que eles não estivessem tão interessados em apresentar propostas, mas por acaso até estão, eu estou lá para fazer o barulho e para falar e para apresentar as medidas. Têm de ser propostas nessa área. Agora, será um bocado complicado, tendo em conta, enfim, toda a conjuntura mundial, europeia, enfim, vamos cingir-nos aqui à Madeira. Acredito que este orçamento será um orçamento muito restritivo e normalmente será os cortes irão abranger sempre as áreas de educação e as áreas também ligadas à saúde e, enfim, a parte social. Medidas, eu não vou falar aqui em medidas, vou falar só aqui na questão da educação. Acho que realmente o Governo e enfim, e a maioria na Assembleia devia estar mais sensível a estas questões de educação. A educação é um pilar fundamental na formação do ser humano. É uma base para nós desenvolvermos as nossas competências sociais, as competências psicológicas, dão-nos instrumentos para a vida. E de facto há aqui algumas questões que, enfim, que não estão resolvidas, que não vêm a contribuir para termos uma melhor educação. Falo a nível geral, mas vou falar da nossa realidade mais concreta. Não é possível nós termos, quer dizer, é possível tanto que acontece. Temos um parque escolar novo aqui, relativamente novo, temos condições de exceção nas escolas, também temos professores espetaculares, posso usar esse termo, com as maiores das competências, mas não consigo entender como é que a Madeira continua colocada nos últimos lugares dos rankings a nível das escolas. Obviamente o ranking não deve ser tido como a Bíblia e sendo o único fator de avaliação das escolas, mas provavelmente é dos mais importantes e é algo que deverá ter sido em conta sempre a nível da educação para medir como é que estamos a nível de educação. E eu espero, sinceramente, a juventude popular espera que neste orçamento não continuem com os cortes, continuem a fazer os cortes que têm vindo a fazer ao longo dos anos e dos orçamentos que têm sido apresentados. Sobre o orçamento regional, ainda não é conhecido o orçamento regional, o orçamento de Estado já é conhecido e o que está, isto é um orçamento de Estado muito gravoso, que vem também principalmente prejudicar aqui a juventude. Os cortes de milhões de euros que estão, já vão ser efetuados agora em 2014 para a educação é aqui uma situação que nos preocupa bastante, uma vez que esta tendência de se privatizar o ensino, onde se diz que o público não é bom, onde se assiste um ataque brutal aos professores, aos funcionários públicos com os cortes, todos estes acontecimentos, a falta de material escolar, a falta de condições físicas em algumas escolas,
o encerramento de algumas escolas, nomeadamente nos concelhos mais a norte. Tudo isto vem dificultar o acesso ao ensino, um ensino público e democrático. Para nós, o Orçamento Regional ainda não foi apresentado, o PCP já teve uma reunião com o Secretário Regional, uma antevisão. Realmente o que nos parece é que não vai haver investimento nenhum, mas nesta altura de crise, se há aqui dois pilares essenciais e fundamentais, é a educação e a saúde. A cobrança de taxas moderadoras, os jovens não estão isentos das taxas moderadoras. Nós temos aqui uma grande necessidade de ajudar aqui a juventude, tanto o acesso ao primeiro emprego como a habitação, e que estas questões têm que estar protegidas no orçamento regional, uma vez que há outras maneiras para requerer, aliás, conter a despesa, mas também buscar a receita. Nós temos aqui o caso da derrama aplicado no Funchal e que também, condeno, não se tem praticado, e a posição do Presidente de Câmara de Lobos vir convidar os empresários do Funchal a vir para a Câmara de Lobos, eu acho que não é por aí, porque todos nós temos que contribuir para solucionar esta crise, e não pode ficar os jovens, os pensionistas, os trabalhadores a pagar a crise, e nós temos aqui um desequilíbrio de forças onde se aplica a derrama, e a derrama é justo. Os empresários que não têm lucro e está até 150 mil euros, é um imposto justo e deveria de ser também aplicado. Edgar, sobre esta questão, há alguma prioridade para a JSD? Em relação ao orçamento regional? Em relação ao orçamento regional, é para nós motivo de regozijo. Nós também ainda não conhecemos em concreto o orçamento regional para 2014. O grupo parlamentar do PSD, à semelhança dos outros grupos parlamentares e deputados antes na Assembleia Legislativa da Madeira, tem mantido ou tiveram reuniões com o Sr. Secretário Regional dos Assuntos das Finanças, e para conhecer o orçamento de 2014. Do feedback que tive, e o motivo de regozijo da JSD foi o acréscimo de 8 milhões de euros para o combate ao desemprego, portanto, para o reforço nas medidas ativas de emprego, que é a nossa grande preocupação. Portanto, ser jovem hoje em dia não é só apenas uma fase da vida, mas é também alguém que está cheio de sonhos e de esperanças, mas também tem muitas dúvidas e incertezas. Portanto, o jovem hoje em dia tem a sua educação, está na escola, pode continuar os estudos ou não, quer na universidade, quer através da sua qualificação profissional, e quer o seu primeiro emprego. Portanto, isso tem sido uma grande dificuldade, e o Governo Regional, nesse sentido, está preocupado com isso e tem feito tudo para ir de encontro com essas preocupações, não só aumentando o leque de medidas ativas de emprego. Nós já tínhamos antes os famosos estágios profissionais, programa ocupacional para desempregados. O ano passado o Governo Regional lançou a experiência jovem para aqueles jovens que não tinham as licenciaturas, e agora vai aumentar com 8 milhões de euros no combate ao desemprego, que em simultâneo com a ajuda à economia, os dois juntos contemplam um valor de 55 milhões de euros, o que é um acréscimo enorme, e é importantíssimo incentivar e apoiar as nossas empresas para que também não só criem postos de emprego, mas também consigam manter os postos de emprego atuais. Portanto, todos nós sabemos que só conseguimos criar emprego ou criar emprego líquido com a economia a crescer, com a economia a funcionar, e este apoio que o Governo Regional vem dar às empresas é essencial, não só para criar mais empregos, mas para manter os empregos que existem, e também, portanto, são estas duas vertentes: combate ao desemprego e apoio à economia. E isso é o reflexo que podemos ter deste Orçamento Regional para 2014, que é 8 milhões de euros para o combate ao desemprego, e juntamente com o apoio à economia são 55 milhões, e que aos nossos olhos, aos olhos da JSD, são medidas que temos de aplaudir e esperar que venham e que vão ao encontro das necessidades dos jovens. Orlando, o PS também já esteve reunido com o Sr. Secretário das Finanças. 8 milhões de euros é suficiente para combater o desemprego jovem?
Bom, Eu vou arrancar. eu estou a ter conhecimento em primeira mão, não tinha conhecimento do orçamento e da verba destinada a essa rúbrica lá da questão do emprego, mas eu ainda ontem escrevia no artigo de opinião que é precisamente preciso termos um orçamento que se adequa àquelas que são as necessidades e as dificuldades que os madeirenses estão a atravessar. E eu acho que a prioridade deste orçamento deve ser precisamente o combate ao desemprego e a promoção do emprego. Porque nós, com o emprego, os jovens conseguem emancipar-se, conseguimos devolver a esperança aos milhares de jovens que nós temos e que começam a pensar se vale a pena estudar porque depois não têm saídas profissionais. E isso e a pensar se não será melhor optar pelo caminho da imigração. E essa é uma grande preocupação que nós temos. Eu julgo que este orçamento deve, independentemente dos montantes, independentemente daquilo que lá conste, deve ser dado uma prioridade à questão do emprego e também às questões sociais, se bem que uma pessoa com emprego consegue ter melhores condições de vida, consegue ter qualidade de vida e naturalmente que os índices de pobreza também irão diminuir. Eu gostaria apenas de fazer aqui uma pequena, e voltar atrás, o Edgar falou aqui do Conselho Municipal de Juventude do Portonês e eu, enquanto o Conselho foi criado na altura em que eu era vereador da oposição, uma proposta que eu apresentei, mas eu gostaria também de dizer que relativamente aos Conselhos Municipais de Juventude ainda é preciso fazer mais qualquer coisa. O regime jurídico que foi apresentado na Assembleia Legislativa da Madeira pela JSD é um regime jurídico que castra em si a participação dos jovens e aquilo que efetivamente existe no Portonês, Conselho Municipal de Juventude, mas nunca reúne. E aquilo que está previsto é uma reunião anual que, em nosso entender, é insuficiente e, portanto, aquilo que nós... Ver, então, o regime jurídico dos Conselhos Municipais de Juventude, naturalmente. Senhores, muito obrigada pela vossa presença.